A necessidade é a mãe da criatividade. Quando você precisa realmente, né, de alguma coisa, você acaba encontrando esses caminhos. Oi pessoal, estamos aqui de volta no Papo com Palestrante, hoje com Walter Longo. Fala, ele participa de vários conselhos, é um empreendedor digital, escritor, palestrante, empresário. Ele já foi tanta coisa que o currículo não dá para falar tudo. Eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa grande figura que está aqui ao meu lado. Muito obrigada, Walter. Obrigado a vocês, Muito é um obrigada. prazer estar aqui com vocês hoje nessa conversa informal. Isso, informal. Bom, você já escreveu 8 livros, né? Certo. E esses livros, metade mais ou menos, tem a ver com comunicação e marketing, mas outros foi sobre mulher e homem, sobre sustentabilidade. Me fala, são bem ecléticos. Qual foi o mais desafiador? Me fala um pouquinho sobre essa sua experiência de escritor. Deixa eu dizer para você como é que eu faço, como é que eu tenho feito, né? Eu uma vez por ano eu vou esquiar, né? E Aonde você vai? eu vou a Beaver Creek, em Vail, perto de Vail, no Colorado. Então, eu tenho uma rotina de vida que é a seguinte: todo ano, ao ir esquiar, eu lá fico 30, 40 dias, eu escrevo um livro e preparo uma palestra que eu vou usar naquele ano. Aproveita. Então, o que eu faço é, durante o ano inteiro, a partir de um insight, de uma ideia, de um conceito, eu começo a coletar materiais, a ler, a pesquisar, a avaliar tudo que tem sobre aquele tema, aquele assunto, os desdobramentos daquele assunto. E aí, de posse de todo esse material, quando eu vou esquiar, depois das 2 horas da tarde você já cansou de esquiar, você vai para o apartamento e aí eu então desenvolvo a palestra e o livro. Então eu lanço aquele livro naquele ano e uso aquela palestra durante aquele ano. Então essa tem sido a minha rotina, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Então todo ano eu de repente tenho um insight. Vou dar um exemplo agora. Agora, por exemplo, eu estou percebendo que todos nós estamos sendo vítimas do critério, ou seja, que o critério, né, que nós sempre tivemos nas decisões da vida estão ficando cada vez mais difíceis e que no mundo digital as fake news, os terraplanistas, tudo que está acontecendo é no fundo resultado dessa perda do bom senso no critério. Então, meu próximo livro que eu vou fazer no final do ano que vem ou no começo do próximo ano é exatamente Vítimas do Critério. Então eu, a partir de agora, começo a juntar material, a ler, eu vou de Nietzsche até assuntos de coaching, eu faço tudo junto para de alguma maneira, né, ter subsídio para levantar essa tese, esse insight. É assim que eu tenho feito. Certo. Me fala agora um pouquinho sobre a sua rotina, sobre a sua família, como é que é a sua estrutura familiar, se você mora perto do trabalho, não mora, me conta um pouquinho disso aí. Olha, eu sou casado novamente há 8 anos, não é? Fiquei viúvo há 8 anos atrás e casei de novo com a Cris Patel, que no meu último livro, inclusive, eu dedico a ela dizendo que ela é a CEO da minha vida. Ai, que maravilha, né? É muito bom ter uma companheira, né? Exato. Um companheiro. Mas interessante que nós moramos até hoje, nesses últimos 8 anos, em casas separadas. Eu moro em Alphaville. Eu também sou assim. Eu moro em Alphaville e a Cris mora em Pinheiros. Né? Ai, meu marido mora em Sorocaba e eu moro na Vila Madalena. É maravilhoso. Então, eu morro de saudade dele, não é? Não é maravilhoso? É isso, a gente fica, sei lá, 4 dias por semana juntos, porque no fim de semana ela vai para meu apartamento em Alphaville. Durante a semana eu às vezes durmo na casa dela. Mas enfim, então a gente tem essa vida. Eu moro em Alphaville já há 30 anos. Eu diria que gosto tanto de Alphaville que se não existisse Alphaville talvez eu não morasse no país. Eu gosto muito de lá. Então, desde o comecinho, né? Desde o começo. Então, minha vida inteira foi em Alphaville, meu escritório em Alphaville, né? Meu escritório. Então, eu tenho uma vida muito parecida com vida de americano que mora no subúrbio, vamos dizer assim, né? Eu moro em Alphaville, tenho um escritório lá e venho algumas vezes para São Paulo. Nós estamos aqui nesse consultório pessoal que eu tenho em São Paulo para conversar com algumas pessoas, mas minha vida inteira eu faço em Alphaville. Que bacana então, mas e aí você está perto do trabalho, você tem filhos?
Eu tenho um filho que já tem 42 anos, já tenho 2 netas, já tá bem crescido. E a vida, vamos dizer assim, me foi muito... Eu sou um afortunado, eu acho que eu tive, vamos dizer assim, a vida que eu queria, eu tive, vamos dizer, o filho que eu pedi a Deus, eu tenho hoje a esposa que, vamos dizer assim, de certa maneira é tudo que eu quero e com quem eu quero conviver o resto da minha vida, então eu tenho uma vida abençoada. Que legal. Me fala, como começaram as palestras? Essa é uma história interessante. Assim, eu morava em Recife, era filhinho de papai, nunca quis trabalhar antes, tá? E de repente eu resolvi mudar para São Paulo. Aí meu pai falou, olha, se quiser mudar para São Paulo, muda, mas vai com o teu dinheiro, se vira. Não vou ajudar nada. Não vou ajudar nada. Então eu vim para São Paulo, fui morar numa pensão lá na Bela Vista e não tinha dinheiro de jeito nenhum para me sustentar, para pagar cursinho, que eu queria fazer faculdade em São Paulo. Então eu acabei, vamos dizer assim, de alguma maneira, procurando emprego de maneira desesperada e não achava, porque os empregos exigiam experiência anterior. Eu consegui emprego na época, o único emprego que eu consegui era de balconista da livraria Siciliano na época, né? Então todo mundo queria experiência e é difícil, né? Você ter experiência. Então, só que o que pagariam para mim não dava nem para pagar a pensão, quanto mais pagar cursinho, pagar alimentação, tudo. Então, um dia eu peguei o Estadão e vi lá, procura-se vendedor com prática e experiência mínima de 5 anos, condição própria, domínio fluente do inglês, né? E eu não tinha nada do que eles pediam, né? Mas aí eu fui lá falar com o entrevistador. Ousado. Cheguei lá e falei, olha, é o seguinte, de alguma maneira eu vou fazer essa entrevista com você, mas antes de começar, deixa eu lhe dizer, eu não tenho 21 anos, eu não tenho condição própria. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19. Gente, eu não tenho, vamos dizer assim, domínio do inglês, não tenho condição própria, não tenho experiência anterior, enfim, eu não tenho nada do que você está pedindo aqui, mas eu tenho certeza que isso que você precisa vender, eu vendo mais que todo mundo que está aqui sendo entrevistado. Claro, dando uma de corajoso, mas no fundo por dentro, né, muito inseguro. Aí ele falou, mas você é cínico, né, rapaz? Como? Por que você veio aqui? Eu falei, olha, é o seguinte, aí contei a história da minha vida, vim de Recife e tal, tenho uma formação cultural sólida, vender é no fundo um ato de persuasão, eu sei que consigo convenci a pessoa de que eu podia começar a trabalhar. Eu falei, então tá bom, vem amanhã para treinamento. Aí eu falei, tem mais uma coisa, eu só posso trabalhar de tarde porque eu faço cursinho de manhã. E aí eu comecei a trabalhar e vendia títulos de sócio da ADVB na época. Eu vendia, mas por mais que vendesse, a comissão não dava para pagar tudo, né? Aí um dia eu passei num consórcio, esses consórcios têm milhares de vendedores, né? Subi lá no consórcio e falei assim pro gerente de vendas. Naquela época você podia chegar numa empresa e entrar na empresa. É verdade. E falar com o gerente de vendas. Hoje é impossível, você não passa da recepção. Sim. Aí eu subi e falei, olha, eu sou da ADVB e gostaria de oferecer a vocês uma palestra sobre a importância do relacionamento na área de vendas. Não sei de onde eu tirei isso, entendeu? Aí ele falou, olha, muito bom, a ADVB tinha uma reputação muito boa na época, que bom que a ADVB nos escolheu, claro, marcou uma data, e lá fui eu para casa desesperado, o que eu faço agora para fazer uma apresentação? Aí peguei um monte de transparência, aluguei um retroprojetor, e fui lá fazer a palestra. E o que aconteceu foi que, terminada a palestra, tinha uns 50 vendedores em fila querendo ser sócio da ADVB, ou seja, adoraram a palestra, adoraram a palestra, realmente. Entenderam que era importante ter um relacionamento, que a ADVB era o local adequado para isso. E aí eu não conseguia preencher todas as propostas, aí eu comecei a perder as pessoas. Aí então eu voltei para a ADVB e comecei a contratar os outros vendedores para trabalhar para mim, onde eu levava todos lá e depois dividia a comissão com todos. Então foi a primeira vez que eu comecei, vamos dizer assim, a mexer com palestra, foi por uma necessidade. Eu acho que vamos dizer assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Quando você precisa realmente, né, de alguma coisa, você acaba encontrando esses caminhos. Então aí 3 meses depois comprei carro, 6 meses depois comprei apartamento, aí eu comecei na minha vida, vamos dizer assim, de vendedor de sucesso, porque eu já tinha equipe, time, etc. Depois de lá fui para o marketing, do marketing fui para a área de eventos, onde eu organizei eventos durante muitos e muitos anos. Depois entrei na propaganda e na propaganda fiquei aí 30 anos em muitas empresas multinacionais de propaganda. Mas
meu começo foi isso, ou seja, eu era uma pessoa, ainda sou, extremamente tímido. Mas eu tive que vencer essa timidez naquele momento e dali pra frente, hoje eu sou uma pessoa treinada, continuo tímido, mas sou treinado. Mas você sabe que assim, às vezes o tímido não é tão sorridente como você é. Então você é um tímido sorridente, porque essa coisa do sorriso faz a gente ficar mais perto. Você é muito sorridente, Walter. Então, eu não sei se timidez leva a seriedade. Que não, a pessoa, quando a pessoa é mais tímida, o teu sorriso é meio amarelo, meio esquisito, assim, não é? Quando ela realmente é muito tímida. Então você se treinou, eu acho que com isso, porque você é muito sorridente, isso não mostra essa timidez, sabe? Assim, eu quando subo no palco, eu às vezes brinco e falo assim, se um dia eu estiver num velório e alguém pedir para eu falar algumas palavras, eu preferia estar dentro do caixão. Eu sou muito tímido. Mas apesar disso, faço isso o dia inteiro. Fiz disso a minha profissão, né? Sim, que legal. Olha, eu acho uma coisa muito interessante, você fala que CEO não é Chief Executive Officer, e sim as iniciais de 3 grandes substantivos, que é o que comanda a sua vida, que é curiosidade, entusiasmo e otimismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falo sim. É o seguinte, na vida da gente, né, assim, trabalhando como comandante de empresas ou na direção de organizações, a gente percebe que tem gente que faz diferença. Que o mundo corporativo ele tem, na verdade, 3 tipos de pessoas. Você tem os divergentes, os complacentes e os displicentes. Gente, tem que anotar. Anota isso daí. Vamos anotar. É disso que é feito, vamos dizer assim, o recurso humano de uma organização. O problema é que os complacentes e, de alguma maneira, vamos dizer assim, os displicentes são a grande maioria. Não é? E quando você tem alguém que é divergente, uma pessoa que é mais rebelde, uma pessoa que normalmente não aceita autoridade, que tem dificuldade às vezes de trabalhar em equipe, a tendência da empresa é expulsar suavemente essa pessoa da organização. E às vezes é um talento, né? Mas são essas pessoas que são os grandes talentos que fazem diferença. Então, procurando estudar um pouco quem são esses divergentes, você descobre que são pessoas que têm características de CEO, mesmo quando estão no 5º escalão, mesmo quando estão apenas na liderança de um departamento pequeno, mas aquela pessoa ela tem as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. E hoje, no mundo que está mudando, do jeito que está mudando hoje, se você não tiver essas 3 características, você não é uma pessoa relevante para aquela organização. Então, você tem que ser, de alguma maneira, curioso para continuar aprendendo, porque o que a gente aprendeu ontem já não vale mais. Sim, é isso mesmo. Você tem que ser entusiasmado, porque mudança é duro. Quem gosta de mudança é graneiro, né? O resto não gosta de mudança. Né? Então, vamos dizer assim, mudança dói, mudança arde. Então, você tem que ser entusiasmado para mudar e tem que ser otimista para inocular no restante da equipe aquela visão positiva do futuro. Então, eu passei, nos últimos anos, enquanto comandante de empresas, passei a buscar pessoas dentro da organização que tivessem essas 3 características. E eu digo que o CEO é, na verdade, um estado de espírito, ou seja, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais o jeito que você vê o mundo. E as pessoas que são curiosas, entusiasmadas e otimistas são mais difíceis de serem lideradas. Elas não aceitam o não como resposta, elas estão em busca do novo o tempo inteiro. E claro que isso incomoda às vezes uma organização que procura ser acomodada. Claro. Então eu sempre procurei estimular, prestigiar essas pessoas, mantê-las na organização, porque elas são fundamentais para períodos de mudança como o nosso. Muito bacana. E hoje, quando te pedem para fazer palestra, te convidam muito para fazer palestra, quais são os temas mais solicitados? Como eu falei, eu normalmente preparo uma palestra por ano, não é? E a tendência é que naquele ano aquela palestra, que é a última, seja solicitada. Se bem que hoje me pedem palestra de 4 ou 5 anos atrás, porque eu procuro trabalhar com teses e insights. Portanto, são palestras mais perenes. Palestras, então, vamos dizer assim, se eu vou, por exemplo, falar para um grupo onde o assunto gênero é importante, né? Então a palestra ideal para eles é que
vamos dizer assim, homens são analógicos, mulheres são digitais, Sim. mostrando essa diferença de gênero, mas que na verdade é complementar. Uma palestra que pedem muito é tecnologia, inovação, o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Essa tem sido agora a que mais pedem, onde eu mostro que nós estamos saindo de um período do mundo onde tudo era baseado na média e estamos focando no indivíduo. E dentro dessa palestra a gente fala muito sobre Big Data, sobre databases, sobre a individualização da oferta de serviços, o diálogo das empresas com seus clientes. Então, vamos dizer, uma palestra muito procurada. Comunicação na era pós-digital, mostrando que o mundo já não está mais na era digital, mas já está numa segunda época, que a gente chama de pós-digital, é outra palestra que todo mundo busca também. Enfim, tem essas palestras são maravilhosas. Eu procuro sempre, vamos dizer assim, nas palestras... Estar à frente, né? Primeiro estar à frente, porque eu acho que as pessoas vão em busca do que vem por aí, né? Claro. Eu acho, sabe, Sandra, que é assim. Gestão de qualquer negócio nada mais é do que saber dividir seu tempo de maneira, vamos dizer assim, com sabedoria, dividir o tempo entre pendência e tendência. Certo. O problema é que as pendências são tantas que elas nos afastam das tendências. Então, você tem a chance de durante 2 horas, 1 hora, falar, discutir tendência é sempre muito importante, porque o dia a dia do executivo, do empresário, está muito mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo, né? A gente não consegue pensar lá na frente. Então eu sempre procurei fazer isso, mas eu procuro também trazer um equilíbrio high-tech e high-touch. Ou seja, eu procuro trazer a visão de que, no fundo, vamos dizer assim, o que faz uma empresa morrer não são seus erros, mas é fazer a coisa certa por um tempo longo demais, né? Eu procuro mostrar que, no fundo, não se trata de indústria 4.0, tecnologia, algoritmo, se trata de uma mudança nas pessoas, que a revolução ela não é tecnológica, é uma revolução humana. A tecnologia está sendo apenas um enabler desta mudança. Então sempre essa dualidade high-tech e high-touch e sempre olhando o que vem por aí. Isso tem sido, vamos dizer assim, o meu drive, né? Olha, a nossa última pergunta, eu sempre pergunto para os palestrantes que eles deem ou uma dica para o nosso público ou alguma coisa que você tem falado muito em suas palestras, que você acha importante estar falando agora para a gente. Eu acho que talvez uma coisa importante de dizer é o seguinte, nesse momento de mudança está todo mundo muito inseguro, né? Será que eu faço, será que eu não faço, será que eu invisto, será que eu não invisto? Tem sempre essa dúvida. E eu normalmente, quando alguém me pergunta como é que eu faço para entrar nesse novo mundo, seja no mundo Idade Mídia, seja no mundo pós-digital, né? Eu normalmente uso uma metáfora que é a seguinte: quando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, né? Eles, de alguma maneira, estavam, vamos dizer assim, numa situação que eles, vamos dizer assim, não podiam continuar lá porque eram escravos e queriam, de alguma maneira, estavam em busca da liberdade. Aí eles correram até o mar e o exército egípcio atrás deles para pegá-los novamente, e conta a Bíblia que de repente o mar se abriu e que os judeus passaram, né? Quando você vai nos escritos mais antigos, da onde a Bíblia inclusive é resultante disso, você percebe que foi isso, mas não foi bem isso, é parecido, ou seja, não foi que o mar se abriu e os judeus passaram. Foram os judeus que estavam tão, vamos dizer assim, conscientes da busca da liberdade, tão determinados a ir em busca da liberdade, que eles se jogaram ao mar. E Deus ficou tão emocionado com a coragem daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. Então, o que isso nos ensina? Se você vai entrar numa nova era, se você está em busca do novo, você tem que se jogar de maneira entusiasmada nesse desconhecido. Ou seja, o mar do mundo pós-digital, o mar da Idade Mídia vai se abrir na direta proporção em que a gente se jogue nele com entusiasmo. Se os judeus tivessem ficado na beira da água, botando o pezinho para ver se estava quente ou fria a água, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Quer dizer, no fundo, verdade. O jeito de você mudar de era é se jogar de maneira entusiasmada. E se você não se joga, você vai ficando para trás. Então eu acho que essa talvez fosse a minha recomendação. Na hora que você entra nesse mundo, você fala, nossa, eu achava que era complicado e é simples, é tão fácil, é tão melhor, é tão mais produtivo.
é só se jogar de maneira Sim. entusiasmada. E por isso que eu digo sempre que entusiasmo, que em grego significa ter Deus dentro da gente, né? Nada mais é do que essa visão de que segura na mão de Deus e vai. Ai, Walter, obrigada. Gente, Você. maravilhosa entrevista, não? Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.